Senhor Deus, nosso Pai, nosso Senhor, a Tua palavra está aberta diante de nós. Nós queremos ouvir a Tua instrução, queremos que os nossos ouvidos entrem em sintonia com o Deus do universo, que o Teu Espírito desperte em nós a nossa atenção de um jeito, de uma forma tão particular, tão única, tão nossa, que a gente não tenha a mínima dúvida de que o Senhor falou e que está no meio do seu povo. Fala conosco uma vez mais. Nós estamos nos preparando de forma especial para renovar o nosso concerto contigo, logo mais no meio da tarde. É possível que alguns de nós ainda precisemos de algum ajuste, de uma decisão. É possível que alguns de nós ainda precisemos entregar algum ídolo. É necessário, quem sabe para alguns, humilhar o coração em contrição, em arrependimento e súplica. Ó Deus, eu tenho te pedido tanto. De forma especial, peço por minha alma agora. Encha minha alma, Pai, do Teu Espírito. Conceda-me o privilégio de perceber em meu coração ardendo que o Senhor, em Sua misericórdia, continua usando instrumentos falhos para o crescimento e amadurecimento da igreja. É em Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Segunda Epístola de Pedro, primeiro capítulo. Segunda carta de Pedro à igreja, primeiro capítulo. Verso 3 em diante, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por meio delas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Você diz amém? São as palavras da vida eterna. Aqui, nessa introdução à carta, o apóstolo Pedro expôs o plano divino para o desenvolvimento do caráter cristão. Estas palavras são plenas de instrução e tratam daquilo que é fundamental para a minha e para a sua vida. O apóstolo apresenta perante os crentes a escada do progresso cristão, cujos degraus representam cada qual um acréscimo, uma nova etapa, um novo passo no conhecimento de Deus e em cuja ascensão não deve haver parada. São as palavras de Ellen White ao comentar esse texto. Fé,
virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal, caridade. Estes são os degraus da escada. A gente permanece salvo ao subir degrau a degrau, passo após passo, para o alto ideal de Cristo para nós. Tendo recebido a fé do Evangelho, e creio todos nós aqui já passamos por essa experiência, o trabalho seguinte do crente é acrescentar virtude a esse caráter. A obra de transformação da impiedade para a santidade, ela é contínua. Dia a dia, Deus atua para a santificação do ser humano e o homem deve cooperar com Ele, desenvolvendo perseverantes esforços para o cultivo de hábitos corretos. O ser humano deve acrescentar graça a graça e assim fazendo, ele vai num plano de adição. Eu dou um passo adicionando uma virtude ao meu processo cristão. E Ellen White diz que quando o homem age adicionando, Deus em sua misericórdia age multiplicando. Há os que querem subir a escada do progresso cristão, mas ao avançarem começam a pôr a confiança na capacidade de si mesmo e logo perdem de vista Jesus, o autor e consumador da sua fé. Agir independentemente de Deus resulta em fracasso e perda de tudo que foi ganho. Pedro poderia dizer isso para você na ilustração daquele episódio no Mar da Galileia. Tirou os olhos de Jesus e foi naufragando. Verdadeiramente lamentável é a condição, nossa condição, e que em algum momento, se perdendo no caminho, a gente permite que o inimigo nos roube as graças cristãs que tiveram em desenvolvimento no nosso coração e na nossa vida. Não permita que ele roube de você aquilo que o Senhor já te deu. Há alguns anos atrás, um amigo me enviou um comentário de John Paulin, um teólogo adventista, um artigo que ele publicou alguns anos atrás, um comentário de um artigo publicado alguns anos atrás no The Critical Journey. Os autores desse artigo são Janet Hagberg e Robert Gillish. E eles propõem um modelo, uma explicação ao que seriam os estágios do desenvolvimento cristão. E eles propõem 6 estágios. O primeiro deles é o que eles classificam como conhecimento de Deus. É o estágio romântico. É o tempo do primeiro amor. É aquela alegria que você adquiriu quando começou a caminhar com Deus. Mas o conhecimento ainda é superficial. Foi suficiente para você entregar a sua vida, mas superficial para aquilo que ainda vem pela frente. Porque você precisa crescer. Nessa fase, estes do primeiro amor ainda estão muito vulneráveis às superstições e aos fenômenos que eles julgam ser sobrenaturais. O segundo estágio, com um pouquinho de amadurecimento, é o que é chamado de aprendizado ou do discipulado. É o tempo em que você começa a estudar e aprender como é que você se encaixa na comunidade, qual é o seu papel na igreja. Você encontra uma referência, às vezes é um ancião, alguém um pouco mais experiente, alguém um pouco mais antigo, você conversa com essa pessoa, você pede conselhos, é uma espécie de mentor, você encontra uma referência. Às vezes alguém mais velho, alguém, quem sabe, que instruiu você, foi quem te ministrou os estudos bíblicos. A gente sempre tem alguém que a gente confia espiritualmente. Nessa fase, essa referência ela é crucial. Nessa fase, depois do primeiro amor, do primeiro encanto, você descobre que a igreja não é tão saudável assim. E aí eu costumo dizer, dentro da arca fede, mas lá fora você não ia sobreviver. O cheiro dos animais de dentro da arca não é moleza. Aqui, pode haver nessa fase uma certa inflexibilidade, e aqui alguns manifestam um pouco de legalismo. Foi assim que me ensinaram, é assim que tem que ser, é assim que a igreja faz. E aí você consegue até perceber que os seus relacionamentos fora do ciclo da igreja, com família, colegas de trabalho, vizinhos, você fica meio chato assim, e as pessoas meio que querem evitar um pouco a sua presença. Mas você vai avançando. E aí vem a terceira fase, que é a fase do sucesso.
dependendo da referência no estágio anterior, do seu mentor, de quem te instruiu, de quem te ensinou, você passa a assumir responsabilidades. Aí a igreja olha para você e diz o seguinte: ei, esse rapaz aqui é fera, essa menina aqui, vamos dar esse cargo aqui para ela, vamos colocar isso aqui para ela fazer. E aí você vai e faz, e se anima, e vai bem, e você é reconhecido pela comunidade, você é valorizado pelos seus esforços, as suas habilidades são percebidas, e normalmente, nessa fase, quem está aí desfrutando um pouquinho das palmas da igreja, dizendo: que menino fera, você tem a sensação e às vezes cede à tentação de achar que você já chegou lá, a maturidade cristã, e aí é uma fase de grande confiança, você parece ter atingido o auge da sua vida espiritual, da sua liderança até, e se a coisa terminasse aqui, todo mundo ia ficar feliz, mas não é bem assim. Em algum ponto nessa fase você experimenta uma espécie de noite escura da alma. É um tipo de crise pessoal, existencial. Você começa a se sentir desconfortável e até certo ponto insatisfeito. Você começa a questionar verdades que pareciam ser muito sólidas. Você passa a olhar o sistema, a igreja, a forma, a comissão, os procedimentos e parece não se conformar muito com isso. Essa assustadora experiência não precisa ser destrutiva, porque esses questionamentos podem levar você a uma fé ainda maior. Aqui você fica exposto ao egoísmo sutil, que você não conseguia perceber quando estava todo mundo te aplaudindo, e você começa a perceber, sim, nessa noite escura, que você não é tudo aquilo que imaginava ser. Algumas pessoas aqui deixam a igreja, alguns aqui acham um culpado, e abandonam a fé, vêm à igreja com certa irregularidade, e quando vêm, são muito sensíveis a descobrir os defeitos, os erros e coisas assim do tipo. Mas estes que bebem o cálice da decepção como um chamado divino, se movem para o próximo estágio. Até aqui, a expectativa da família, da igreja, suas próprias ambições eram interpretadas como um chamado de Deus. A igreja disse que era para você fazer isso, é um chamado de Deus. A sua família disse que esse era o que você tinha que fazer, era um chamado de Deus. Você sentia dentro de si uma vontade, esse era um chamado de Deus. Mas a noite escura pela qual você passou ajudou você a compreender que a única coisa realmente que importa é o propósito de Deus para a sua vida. E você começa a perceber que nem sempre o que a igreja acha, o que a sua família entende e o que você mesmo avalia era de fato a vontade de Deus. A fé agora é estimulada por motivos nobres na sua relação com Deus, e a sua relação com Deus torna-se muito mais pessoal. É o que acontece sem os olhos curiosos dos outros, é o que acontece na madrugada, é o impulso que o faz levantar mais cedo, são orações sinceras dirigindo o seu carro, é o desespero de alguém que tem uma sede na alma e que quer que Deus a sacie, é o que a gente pode chamar de uma segunda conversão, uma redescoberta da vida cristã. Enquanto eu falo aqui, é bem possível que, semelhante a mim, quando li isso pela primeira vez, você diga assim: ei, é aí que eu estou, eu passei por isso, isso aconteceu comigo. E aí você vai para a fase seguinte, e na forma como eles sistematizaram, esses teólogos, seria a penúltima, é a fase da renúncia. Você volta a fazer o que fazia na época que você tinha sucesso e era reconhecido pela igreja, mas agora com uma nova motivação. Você não tem mais disposição de aparecer, seu negócio agora é servir pelo simples fato de estar servindo. Você tem coragem mais para se humilhar, você não fica defendendo seus pontos de vista, ostentando sua opinião, ou quem sabe ofendidinho porque o seu voto foi vencido ou alguma coisa assim nesse sentido. O que a igreja pensa a seu respeito não é mais importante do que a opinião de Deus sobre você. É meio vergonhoso a gente dizer isso, mas nem sempre a opinião da igreja é a opinião de Deus. Aqui, algo interessante acontece. A gente pode pensar que o reconhecimento e a admiração da igreja virão, porque agora você, veja bem, é tão altruísta, né? Pensa tão pouco em si. Mas deixa eu dizer a você, quanto mais perto você vai chegar de Deus, mais estranho você se torna. Isso pode levar você a uma outra noite escura, que vai esmagar ainda mais o egoísmo escondido fora da sua espiritualidade.
aí sim, como eu mencionei na terça-feira aqui, o estágio mais elevado da fé, o que a Bíblia chama de fato, e o que de fato é a perfeição, você entra na fase do amor incondicional. O último e mais elevado estágio do crescimento cristão é que domina o crente. O que domina o crente é esse amor incondicional. É quando as pessoas passam a ser enxergadas com os olhos de Deus e você usa as lentes do Altíssimo para poder interpretar o mau comportamento, inclusive, das pessoas que estão à sua volta. Você aprende a amar como Deus ama. Esse não é um estágio popular e é bem raro de você ver isso na igreja. Nem o mundo, observe o que eu vou dizer a você, nem o mundo e nem a igreja, que normalmente não está reavivada, vai poder tolerar alguém que ame os seus inimigos. Amor incondicional perturba a ordem de qualquer comunidade. A famosa obra de Mário Puzo, de Godfather, estrelada nos cinemas por Marlon Brando e Al Pacino, dirigida por Francis Ford Coppola, numa cena épica, traz o diálogo entre Michael Corleone e o seu sobrinho Vincenzo. Depois de uma tocaia covarde, o mafioso diz ao sobrinho, no meio do seu ataque de fúria: não odeie os seus inimigos, isso atrapalha o seu raciocínio. O gangster está tentando aconselhar o pupilo a não comprometer o plano de vingança agindo por impulso. Mas o evangelho de Cristo vai numa direção totalmente oposta. O ensino de Cristo é atordoante. Ame o seu inimigo. Isso a gente não consegue suportar. Nossa raiva, nosso senso de justiça, nossas feridas parecem não permitir o perdão como uma alternativa. Afinal de contas, minha esposa me traiu, meu marido me bateu, meu sócio me passou a perna, meu pai me abandonou, minha mãe nunca deu bola para mim, a comissão da igreja me excluiu, a panelinha da igreja não me deu a mínima chance. Não me venha com esse papo, você está falando isso porque você não sabe o que fizeram comigo. Pedro está dizendo que se essas qualidades listadas aqui na leitura de hoje existirem, se a gente subir esses degraus, a gente não será improdutivo e nem inoperante. A igreja brasileira de Dallas está sendo chamada a avançar. Essa é uma palavra de ordem: avancem. Você diz amém? Não é fácil amadurecer, mas é necessário. Eu tenho muitas histórias que ainda não contei para você. Eu acho que a gente vai ter um tempo para isso. Já disse em outras oportunidades que, quando eu estava me preparando para ser um pastor, eu vendia livros nas férias para poder pagar o custo dos meus estudos. É o que a igreja adventista chama de colportagem, uma obra na qual os estudantes estão envolvidos e eles fazem ali duas coisas ao mesmo tempo. Eles espalham livros que promovem a saúde e a salvação e, ao mesmo tempo, eles conseguem pagar os seus próprios estudos. Eu fiz isso durante todo o período da minha faculdade. Mas houve numa dessas férias, eu já tinha adquirido uma certa experiência e até certo ponto eu já tinha experimentado um pouco de sucesso nesse negócio de vender livros e convencer as pessoas a comprar um negócio que elas não estavam esperando comprar. Eu as convencia a me receber dentro de suas casas, uma visita que elas não estavam esperando receber. E é interessante, você chegar numa cidade com R$10 no bolso, sem saber onde é que ia dormir à noite, era realmente uma aventura de fé. Numa dessas vezes, depois de ter conseguido muito mais do que eu precisava para pagar aquele período letivo, nas férias seguintes eu tinha um líder, hoje ele é editor da Casa Publicadora Brasileira. Quando você abre ali a lição da Escola Sabatina e você vê ali o nome dos editores, dos tradutores, o nome dele consta ali, o nome dele é André de Oliveira Santos, uma figura incrível, foi o meu líder. E eu me lembro que nós estávamos numa campanha de colportagem no oeste de Santa Catarina, mas eu não tinha o hábito de passar na equipe, com exceção da primeira vez em que eu me filiei a uma equipe, todas as outras eu usava o meu tempo com muita sabedoria, e eu não perdia tempo para nada, cada dia era um dia, então eu era muito regrado nisso. Então eu normalmente não aparecia na campanha, mas as histórias, as experiências, de alguma maneira elas se espalhavam, e as pessoas às vezes queriam saber, queriam ouvir essas histórias. E aí esse líder, muito meu amigo,
E eu devo muito a ele, inclusive a forma como eu me incorporei esse trabalho, essa missão de vender livros. Ele me deu uma frase que mudou completamente a minha percepção da coisa. Ele disse assim: Manolo, por favor, cara, está todo mundo aqui. Vem aqui, cara, é no início da campanha, você vem, você dá uma fala, bota fogo nessa molecada aqui, eu preciso da sua ajuda, cara. Eu nunca te pedi nada, já te ajudei aí. Aí eu fiquei meio assim, eu digo: André, André, me deixa aqui no meu canto, André, me deixa aqui no meu canto. Ele falou: cara, vem na sexta-feira, depois que você parar de trabalhar, eu pago a sua passagem até aqui. Eu estava numa cidadezinha bem pequenininha, a uns 100 quilômetros de onde estava a campanha, eu pago a sua passagem. No domingo, você dá o treinamento aqui no domingo de manhã, e domingo, meio-dia, você volta, e aí você trabalha à tarde, aí eu pago a sua passagem. Vem aqui, cara, por favor. Ele insistiu tanto que eu falei: ai... Tá bom, André, eu vou. E eu fui, sexta-feira. Mas eu não devia ter ido. Quando cheguei lá, eu não tinha ideia, eu não tinha a mínima ideia, a dimensão de quão carentes estavam aqueles estudantes de uma palavra de ânimo. E algumas histórias, até inventadas, que eu nem tinha vivido, tinham chegado neles, e eles criaram uma espécie de um mito assim. E quando eu cheguei na casa onde eles estavam instalados, foi um evento assim. Imagina, eu tinha 19 anos de idade, estava no meio do 2º ano da faculdade, eu me sentia uma celebridade, só faltou dar autógrafo. Alguns vinham assim meio que, aí eu só ouvi o grito: ele chegou, tudo se apertando na porta, não vindo assim, só faltava tocar assim. Eu digo: eita, rapaz, eu sou bom mesmo. Nossa, aí foi um negócio assim, né? Imagina um coração, um ego de 19 anos, pensa numa... Eu digo: rapaz, deixa que eu vou ensinar eles aqui domingo como é que faz então. Sábado, preguei na sexta-noite, contei as histórias, domingo dei aquele treinamento, mas... eu falei, eu devia vir mais vezes, né, nesses momentos assim, tal, me agradeceram, foi um negócio. Aí domingo voltei para minha cidadezinha, meu amigo. Eu não tinha passado até então um único dia sem vender, nem um único. Nem o meu primeiro dia, e está aqui o Thomas, que foi meu primeiro líder de Copotar, está sentado ali. Ele e o Jairo, me lideraram na primeira, nem no dia que eles me levaram para um bairro pobre lá de Itajaí e falaram assim: meu filho, queima a oferta aí, ó, vum, sabe? Nem naquele dia eu deixei de vender. Aí voltei, depois de ter ensinado todo mundo como é que fazia, voltei lá para a cidade, vendi nada no domingo. Eu digo: eita, também comecei tarde e tal, né? Mas amanhã, segunda-feira, vem. Aí foi a segunda, amigo, nada. Terça, nada. Deixa eu te falar, isso nunca tinha acontecido. Eu tinha um alvo diário, e se esse negócio não acontecesse no dia, a média para o restante das férias ia aumentar consideravelmente. Eu tinha, e foi quarta nada, e foi quinta nada. Sexta-feira, perto do meio-dia, eu empurrei, quase peguei a mão da tiazinha que estava fazendo um bolo e disse: vai comprar sim, compra aqui. Nada, semana inteira, nada, só esse livro forçado, que eu nem tive coragem de entregar depois, porque foi forçado mesmo. Confesso aqui o pecado. Meu pai, chegou sexta-feira, perto do pôr do sol, meu amigo, tomando banho, me ajeitando, não tinha igreja na cidade, eu não ia para a campanha lá, coisa nenhuma, e aí à noite, examinando, né, o que eu fiz de errado, e vai, orando a Deus e tal. Vou mudar a estratégia. Ligo para o André. André, foi uma semana infernal, não vendi nada. E André, é o seguinte: no domingo, se não virar, eu me arranco daqui, que eu não vou ficar dando murro em ponta de faca. Eu vou sair daqui, ligo para casa. Mãe, pai, olha, rapaz, fiquei ruim. Orando a Deus e tal. E, sabe, sem conseguir dormir. No sábado, no dia seguinte, não ia para lugar nenhum, porque não tinha igreja mesmo. Foi quando o Espírito de Deus fala através da nossa consciência. E ele foi muito nítido para mim, na minha mente. Já falou o que tinha que falar? Posso falar agora? É minha vez?
Bonito, né? Chega lá, achando que é o tal, tenta ensinar todo mundo como é que faz, me roubou a glória, não contou das suas lutas, não contou das tuas lágrimas, não disse o quanto é sofrido todo dia de manhã que eu tenho que te arrastar para fora da casa para você trabalhar. Não me diz nada, você achando que domina a técnica, achando que você acha que é o tal, aí agora, durante essa semana, isso é o que você é sem a minha bênção. Você não é nada, você não tem nada, você não serve para nada. Qualquer coisa que um dia possa vir a dar certo através das tuas mãos, é pela minha bênção, é pela minha ajuda. E isso tem que ficar claro aqui, viu, mocinho? Amadurecer dói, gente, dói. Eu humilhei meu coração, confessei pecado até da bala que eu roubei na venda do tiozinho lá da esquina da minha casa quando eu era pequeno. Removi todos os empecilhos, mas o maior de todos os pecados que eu confessei naquele final de semana foi a minha estupidez de querer agir independentemente de Deus. A gente depende dele a cada passo. A nossa maturidade cristã não é medida pelas nossas realizações. Você pode tocar na orquestra, você pode liderar um departamento, você pode ser ancião, você pode fazer uma semana de oração, você pode dar estudos bíblicos, você pode ministrar o louvor, você pode financiar a reforma do telhado. Nada disso prova o seu cristianismo, nada disso. Os verdadeiros discípulos de Cristo são reconhecidos pela dependência de Deus e pelo amor que dispensam ao seu semelhante, e especialmente àqueles que não merecem. Mateus 25, verso 32, você deve lembrar: todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. 42, tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestistes, e enfermo e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão: Senhor, quando que vimos o Senhor com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá dizendo: em verdade vos digo, que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. Meu irmão, olha o que eu vou dizer para você. Isso é uma cena de juízo. É Deus separando o salvo de perdido. É um diálogo que ocorre entre o juiz de toda a terra e aqueles que um dia terão que dar contas de sua vida. E nesse dia do juízo, o Senhor vai se identificar com aqueles que não estão na condição de retribuir nenhum favor. É o exercício do amor desinteressado, um elemento chave no dia do juízo. Porque o nível mais elevado da fé, o último degrau na escada descrita por Pedro, e essa é a razão pela qual ele coloca o amor como estando no topo. O último estágio da fé, o último degrau, é o amor. Você percebe que nesses grupos, os que estão com fome, os que estão nus, os que estão doentes, ele inclui uma categoria de gente ali. Ele diz: eu estava na prisão. Meu amigo, Jesus se identifica com os párias da sociedade, aqueles reconhecidamente maus. Você não foi me visitar, disse Jesus. Mesmo estes são considerados por ele como seus filhos, e ele se identifica com essa classe degradada de gente. Fica mais fácil a gente entender o que o apóstolo Paulo está tentando dizer em Efésios capítulo 4, é o último texto dessa manhã. E eu vou pedir para que de fato você abra a sua Bíblia lá. Efésios capítulo 4. Ao longo de toda essa semana, nós estamos considerando os estágios do crescimento cristão. E se tem um negócio que a Bíblia fala, e se tem um negócio que a Bíblia insiste, é a gente avançar no nosso cristianismo. Ao longo de toda essa semana, a gente considerou, não tem como estagnar, não tem como ficar parado,
Não tem como a gente apenas usufruir das mudanças do início da nossa conversão e de lá para cá nada de mudança, nenhuma melhoria, nenhuma transformação. Aí a gente veio dia após dia e a gente trabalhou alguns elementos sensíveis, difíceis. Eu vi gente chorando aqui, eu vi gente se humilhando aqui, eu vi gente ao me cumprimentar a saída dizendo: ai, essa doeu, eu estou mal, eu estou abalado. Porque a proposta do Evangelho, meu irmão, a proposta do Evangelho não é moleza. E agora Paulo diz aqui, verso 13 do capítulo 4 de Efésios: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Ele diz, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Você percebe que o ideal de Deus é muito elevado. Você percebe que os critérios que Deus tem, o alvo que Deus tem, a meta que Deus tem, é muito elevada. Verso 14: para que não mais sejamos como meninos. Eu disse isso essa semana, a gente tem que parar de ser menino. É o mesmo mimimi, é a mesma ladainha, é aquela vitrola furada, é aquelas mesmas histórias. Fizeram isso comigo, aconteceu isso comigo. A igreja é um bando de hipócrita, a igreja é um bando de gente que não serve para nada. Eles têm as panelinhas, faz tempo que eu não volto, quando eu volto tem as mesmas pessoas lá na frente, o mesmo velho discurso, e você fica achando culpado, e com esse discurso tomando um veneno, esperando que todo mundo morra. Não, a gente tem que parar de ser menino. Diz aqui, até que todos cheguemos à unidade da fé, para que a gente não mais seja como menino, agitado de um lado para o outro, levado ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha de homens, pelas astúcias com que induzem ao erro. Mas, aqui a solução, verso 15: seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Quem é? Em quem você cresce? Em quem você amadurece? Em Cristo, de quem todo o corpo, eu e você, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, e eu e você temos um papel a desempenhar, cada um de nós efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo, e o apóstolo usa de novo aqui a expressão, em amor. Essa é a chave. É assim que nós deveríamos ficar conhecidos em nossa vizinhança, em nossa comunidade. Essa deve ser a nossa marca. O amor deve ser a nossa marca. Mas, meu amigo, deixa eu te dizer uma coisa aqui. Eu não quero te desanimar, não, eu não quero te desanimar. Eu estou aqui para te animar. Alguns aqui atenderam um apelo na terça-feira, vieram à frente. Foi o mesmo apelo que eu fiz aqui. Temos que amar. E temos que amar quem não merece. E temos que amar quem não consegue retribuir. Porque isso não é um mandamento opcional. Isso não é um tipo de carro que você vai na concessionária e diz, eu quero com airbag, eu quero sem airbag. Para ficar mais barato pode ser o vidro manual, não precisa ser o elétrico. Esse tipo de coisa. Não é, na vida cristã você não chega, abre ali a Bíblia e diz o seguinte, isso aqui eu acho que eu consigo fazer, não, isso aqui eu acho que eu consigo pagar, isso aqui eu acho que eu consigo assumir, não, nesse pacote do cristianismo, esse negócio de amar o semelhante, não é opcional, aí você diz, pastor, eu não consigo, eu também não, sabe por quê? Porque aos humanos é impossível. E se tem um assunto que mostra a nossa incapacidade, a nossa deficiência, se tem um assunto é esse. Não é deixar de comer carne, leite e ovos, fazer exercício, cuidar do corpo. Isso aí qualquer vegano faz. Isso aí, com um pouquinho de motivação, olhar no espelho e não gostar do que está vendo, isso aí você consegue. Entrar no vestido que comprou ano passado, que não está entrando agora, isso aí você vai lá, você consegue, isso aí você consegue, e nem precisa da ajuda de Deus, mudar o comportamento, o jeitinho e tal, você também, um estímulo externo te ajuda, ou tem um bocado de príncipe encantado aí, que para
Só falta vir um cavalo branco, com o cabelo de caixinha voaçando. Não, isso aí qualquer um faz. Isso aí qualquer um faz. Vir à igreja toda semana, beleza. Ainda mais nós aqui, isolados, família no Brasil, precisamos nos sentir parte de um grupo, de um clube. Aqui é até de graça, não precisa nem pagar a mensalidade, né? Isso aí é fácil também. Dar o dízimo também é fácil, porque a gente às vezes tem limitações com a nossa vida, a gente até fica com medo de perder a bênção de Deus, aí a gente vai, o diácono passa, a gente joga lá o dinheiro, como se a gente estivesse financiando uma bênção e a proteção, para o policial não parar, para a gente não isso, não aquilo. Não, isso aí também a gente consegue fazer. Só que tem um negócio que a gente não consegue fazer. No estágio mais elevado da fé, é impossível, ninguém consegue. É tão estranho, que um ou outro aí acaba recebendo um prêmio Nobel, chamado a dar as entrevistas nos talk shows mais transmitidos, mais vistos do planeta. Por isso Madre Teresa é Madre Teresa, por isso o Gandhi é o Gandhi, por isso o Mandela é o Mandela, porque é este tipo de gente, às vezes sem dar razão, sem entender a razão do impulso do amor, agiu de um jeito tão estranho que o mundo parou para ver. Qual o poder de 200 pessoas vivendo em Dallas, agindo pelo impulso do amor incondicional? Qual seria o efeito? Qual seria o efeito? Se deixar a gente ir assim, dar corda para os nossos impulsos, nós queremos ver sangue. Tem que levar para a comissão, tem que tratar desse caso. É um absurdo, você viu a cor do não sei o quê, você viu o tamanho de não sei das quantas, você viu não sei... A gente quer sangue. Eu vou dizer um negócio para você. Não me venha reclamar de ninguém. Não me venha reclamar de ninguém. Obrigado. Antes de você falar com a pessoa, não me venha fazer queixas, a menos que você tenha, com o coração quebrantado, tentado consertar a situação ou falar com a pessoa. É assim que a Bíblia diz. Isso é um assunto tão sério, que assim, antes de entrar no templo, antes de chegar diante do altar, deixa a ofertinha lá fora. Conversa com o teu irmãozinho. Aí depois você me traz a oferta. Sabe por quê? Porque eu não estou interessado no sangue de bodes de carneiro. Eu não estou interessado no seu dinheiro. Eu não estou interessado na sua voz melodiosa. Eu não estou interessado no seu sermão. Eu não estou interessado nisso. Eu estou interessado que você me ame e que você ame os seus semelhantes. É nisso que eu estou interessado. Nisso consiste a religião. Eu não estou nem interessado na devoção que você tem, no entendimento que você tem da doutrina. Porque a gente adquiriu uma soberba, a gente adquiriu um orgulho tão grande institucional, que a gente olha para os outros como se estivesse todo mundo perdido. Não. Eu volto a dizer, qual seria o efeito de 200 almas no coração de Dallas, que amam incondicionalmente, que não querem reclamar seus direitos? Por isso o apóstolo Paulo, escrevendo para aquela igreja problemática que ele tinha em Corinto, ele falou o seguinte: não vá diante de um juiz reclamar seus direitos, porque só de ter uma treta entre vocês já é uma completa vergonha. Antes prefira o prejuízo. Isso não é humano, isso não é, sabe por quê? Porque me machucaram, isso não é humano, é impossível. Aí eu disse para você, eu não quero desanimar você, mas se você sair daqui com a decisão, Senhor, me ensina a amar como tu amas, adivinha o que você está pedindo? Vai aparecer de gente chata no seu caminho. O que vai aparecer de gente atrevida no seu caminho não é moleza. Eu, 2 anos atrás, na virada do ano, eu disse a Deus assim: Senhor, eu sou muito intolerante. Às vezes eu até não falo, mas aqui dentro vai fervendo aqui. Eu sou muito intolerante. Aninho difícil, porque surgiam as coisas e aí Deus falando: rapaz, você não tem como desenvolver a tolerância a menos que ela seja testada. Nós não temos como desenvolver o amor a menos que esse amor seja testado.
E eu vou dizer uma coisa, eu estou preocupado, porque Deus vai querer testar as forças do meu sermão. Mas que venha, sabe por quê? Eu quero avançar. Essa escadinha que o apóstolo Pedro disse que tem que subir, eu quero subir. Eu quero, degrau por degrau, pela graça de Cristo. E aí eu não posso esquecer daquele inverno em Chapecó. Eu não posso esquecer, porque até hoje a bronca está me ecoando nos ouvidos. Você não é nada sem mim, nada, nada. Você não pode nada sem a minha bênção, nada sem a minha ajuda. A Jack vai cantar uma música, me perdoe o atraso, eu exagerei hoje, exagerei. Eu escolhi a dedo essa música. E a música insiste assim, ó: sonda-me e usa-me. Sonda-me e usa-me. Sonda-me e usa-me. Deus quer examinar seu coração. E ao transformar seu coração, Deus quer usar você para a glória dele. Sim, Deus quer usar você para a glória dele. E eu vou fazer o apelo. O apelo. E você vir à frente. Nós temos que deixar claro que ficou claro o recado de Deus para a nossa vida hoje. Nós temos que pedir ajuda para ter a visão dele a respeito das pessoas. E para a gente agir com amor desinteressado. Eu vejo você aqui às 3 horas, mas antes, eu queria ter a chance de fazer uma oração de intercessão, uma oração sacerdotal. Que Deus sonde o seu coração agora, e ao você se render, que Ele possa lhe usar, para a sua própria glória. Para a sua própria glória. Eu vou estar orando aqui. E você pode vir enquanto ela canta. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como
em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Como um farol que brilha à noite, como um ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor. Senhor Deus, se houver alguma barreira, se houver ainda alguma restrição, se houver ainda da nossa parte alguma teimosia, por favor, Pai, nesse momento, o Senhor que sonda os corações, Teu Espírito que tornou possível aos apóstolos perceberem a própria indignidade, eliminarem dentre si todas as desinteligências, todas as disputas, o mesmo Espírito que agiu neles, que haja na Igreja Brasileira de Dallas, do maior ao menor, Pai. Não pode haver entre nós nada que comprometa a Tua bênção, seja um problema distante ou recente, seja algo ligado ao nosso temperamento difícil ou a uma injustiça que sofremos. Nada deveria impedir a ação do Senhor sobre a igreja. É o recado da Tua palavra. Eu jamais chegaria a uma conclusão dessa. Eu jamais teria coragem de me comprometer desse jeito. Mas ai de mim, se não pregar o Evangelho tal qual ele é. É tomar a cruz, é negar a si mesmo. Não há espaço para um eu teimoso. Para aqueles que seguem a ordem do Mestre, aqueles que querem alcançar a alta norma de perfeição, sobre eles repousa a responsabilidade de amar como Jesus amou. Nesse momento, Pai, meu coração se enche de uma paz que eu mal posso descrever. Sinto, Senhor, como tenho buscado toda semana. Foram várias as noites, e sentindo peso nos meus ombros do que precisava ser dito, eu não conseguia aproveitar. Tive que me contentar ao perceber o Espírito atuando sobre a igreja, mas voltei para casa querendo o Teu toque. E nesse momento eu sinto e testifico, te agradeço e te glorifico. Eu quero ter prazer na vida cristã. Eu quero ter alegria de te obedecer. Eu não quero sentir o peso e a responsabilidade tirando de mim
o prazer do dia a dia contigo. Eu não quero que nenhuma droga sintética, nenhuma alegria falsificada, nenhuma paz encontrada no entretenimento, ou na diversão, ou em qualquer coisa que me dê prazer, possa concorrer com os verdadeiros frutos do teu Espírito, Pai. Tudo o que de melhor eu quero experimentar, eu quero receber das tuas mãos. E se houver qualquer coisa que concorra com isso, por favor, Pai, eu não tenho força. Que o teu Espírito possa operar um verdadeiro milagre nessa hora. Ontem clamamos pelo batismo do Espírito. Alguns não estiveram aqui. Mas como é uma necessidade diária, mais uma vez eu te peço nesse momento. É possível que eu esteja falando para alguém que tenha chegado aqui completamente despreparado para essa mensagem. Foi assaltado pelo Espírito de Deus. E nessa hora seu coração está completamente afetado pela tua presença. Que essa alma receba o teu Espírito nesse momento, Pai. Que tenha força para prosseguir, que tenha força para avançar, que tenha força para aumentar seu conhecimento da verdade, que tenha força para viver a verdade. E nos desdobramentos dessa semana, a vigília na semana que vem, os estudos liderados pelos adolescentes, as 11 regiões espalhadas por Dallas, que tudo isso possa nos ajudar a continuar marchando até vermos cumprida a promessa e o retorno glorioso de Jesus a essa terra. Por favor, ouve a nossa prece e nos usa para a tua glória. Nós oramos em nome de Jesus, o nosso Senhor.